O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contes a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma voz do céu ressoa: Eis meu Filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz. Meus irmãos e minhas irmãs, sempre agradecidos a Deus, nós viemos a esta igreja, vocês, os paroquianos, que de forma perseverante nos alegram sempre com a sua presença, participando desta Eucaristia. Alegria em acolher os visitantes, aqueles que escolhem esta paróquia como sua comunidade dominical para assim participar da Eucaristia. Acolher e celebrar com aqueles que estão em suas casas e celebram conosco através das redes sociais esta missa hoje, dentro deste tempo comum, celebrando esta festa da transfiguração do Senhor. Este mês de agosto, conhecido como o mês das vocações, teremos de uma forma seguida, durante 3 meses, a liturgia nos propõe
um tríduo de meses, um tríduo temático. O mês de agosto, conhecido como o mês das vocações. O mês seguinte de setembro, o mês da Bíblia e do dízimo. E o mês de outubro, o mês missionário. E o que é que podemos refletir, rezar diante deste mês de agosto que nós agora estamos iniciando? A vocação é sempre o chamado de Deus e o homem livremente e com amor vai respondendo ao chamado de Deus. E durante este mês teremos esta oportunidade de refletir sobre as diversas vocações existentes na nossa igreja, iniciando o mês com a vocação sacerdotal, diante da festa do dia que celebramos na última sexta-feira, dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes. É um momento oportuno para a gente rezar e, ao mesmo tempo, suplicar ao Senhor que suscite no coração dos jovens a sua vocação, seja a vocação para o ministério sacerdotal. Como nos lembra o Papa Francisco, todo sacerdote, ele precisa ter a sua proximidade com Deus, a sua vida de oração, proximidade com a palavra, proximidade com o povo. E o Papa recorda sempre que cada sacerdote deve ter sempre o cheiro de suas ovelhas. Isto é, o padre é preciso estar inserido verdadeiramente na vida da comunidade, conhecendo o seu rebanho, as suas ovelhas. Portanto, aqui quero dizer como sou feliz estando no meio de vocês, nesta paróquia de Santa Rita de Cássia dos Impossíveis. Certamente sintam-se confirmados também no nosso amor sacerdotal, no nosso amor filial de pai, de pastor, e mesmo diante das nossas fraquezas humanas, nós nos esforçamos para cumprir aquilo que o Senhor nos pede, de sermos condutores de cada um de vocês para as águas tranquilas, como assim rezamos no Salmo 23. Que a vida de cada sacerdote possa ser também um exemplo para que a comunidade possa ter também esta proximidade com Cristo, que é o sumo e eterno pastor. A presença de cada um é sempre também uma confirmação para nós. Vocês são as nossas famílias, os nossos paroquianos, os nossos amigos. Compartilhamos momentos alegres, como também momentos que não são tão prazerosos ou alegres da nossa vida. E este momento nos leva cada vez mais a crer nesta presença e no amor de Deus, que nos diz: não tenhas medo, coragem. Portanto, meus irmãos, continuemos rezando pelos sacerdotes, aqueles que por aqui passaram ao longo dessa história da nossa paróquia, nos seus 42 anos. O padre Vilela, que já está na eternidade, o cônego José Mário, o padre Edmilson, o padre Alcimário, que passou mais tempo aqui conosco, de uma forma recentemente, o padre Valtair, num período tão curto, e agora o padre Ronald e eu, que continuamos a caminhada. Mas certamente nós temos no nosso coração, na nossa mente, a lembrança de outros padres, talvez
aquele que assistiu o meu matrimônio, aquele que me introduziu na comunidade cristã, no meu batismo, aquele que me deu pela primeira vez Jesus da Eucaristia, no sacramento da penitência, no sacramento da crisma, os padres que nós vamos aprendendo a amar, que estão nas mídias sociais, cada um do seu jeito, mas certamente evangelizam, anunciam o próprio Cristo. Então, por todos estes rezemos. Vejamos, meus irmãos, da palavra de Deus, o que podemos tirar para a nossa reflexão, a nossa espiritualidade ao longo desta semana do mês de agosto. A transfiguração de Jesus. Jesus sobe ao monte, leva 3 dos seus discípulos e lá diz o texto que o seu rosto ficou radiante, brilhante, ou seja, a transfiguração é uma antecipação daquilo que acontecerá com Jesus Cristo na sua ressurreição. Diz o texto ainda que Jesus subiu ao monte, ou numa montanha. A montanha na Sagrada Escritura é sempre o lugar do encontro com Deus, é sempre o lugar da sua teofania, isto é, da sua manifestação. E lá neste monte, Jesus se manifesta, e é daquela nuvem que vem a grande revelação. Quem é Jesus? Este é o Filho de Deus, no qual eu pus o meu agrado. É a própria voz de Deus. Não basta simplesmente saber que Jesus é o Filho de Deus. A revelação nos garante, nós precisamos fazer algo mais. O qual é este algo mais? Escutar. Escutai. Ou seja, eu preciso me abrir cada vez mais para ouvir a voz de Deus, e esta voz que é semeada no meu coração, na minha vida, ela precisa dar bons frutos. E claro, com Cristo nós semearemos, com Cristo nós daremos sempre bons frutos. A nossa vida, ela deve ser também sempre uma subida ao Monte Tabor. Nós necessitamos deste momento, desta parada, para contemplar Jesus. A missa, que é a ação de graças, ela pode ser também uma subida ao Monte Tabor. Aqui nós contemplamos Jesus que se revela a nós na sua palavra e na Eucaristia. E após a missa, que não tem o seu fim, mas começa com o envio do sacerdote, nós vamos levar esta palavra para a nossa vida e para os outros. É o que Jesus nos quer, que a gente o contemple, mas agora fortalecidos por Ele, pela sua palavra, pela sua presença, possamos fazer com que outras pessoas também tenham esta mesma experiência. Mestre, é bom estarmos aqui. Foram estas as palavras de Simão Pedro. São estas as palavras que nós devemos dizer e realizá-las com gestos, de estar sempre na presença do Senhor. Mas a nossa vida não pode ser simplesmente uma adoração. Devemos fazer a adoração, nos fortalecer em Cristo, mas devemos viver na ação. Devemos colocar em prática tudo aquilo que nós, como seguidores, ouvimos de Jesus Cristo, o Filho revelado do Pai. E a cada dia, meu irmão e minha irmã,
possamos ouvir esta voz, possamos estar atentos a este chamado, a este Deus que nos ama, a este Deus que nos motiva a enfrentar toda e qualquer dificuldade da vida. Este texto do Evangelho da transfiguração do Senhor também quer ser para nós uma confirmação da presença de Deus em nosso meio. Deste Deus que nos dá a certeza de que com Ele nós somos vitoriosos diante das dificuldades. Precisamos crer que toda situação adversa à nossa vida, todo problema, toda dificuldade, tudo isto é momentâneo. Tudo passa, mas Deus não passa. Deus permanece. Deus está ali sempre presente na nossa vida. Portanto, não podemos ter medo de nada, porque Deus está sempre ao nosso lado. Porque este Deus é o nosso auxiliador. Este Deus é aquele que permanece na nossa vida, nos ama, nos ampara, nos conduz e nos faz cada vez mais sermos seus seguidores, seus discípulos e seus missionários. Que a transfiguração de Jesus renove no coração de cada um de nós sempre este desejo da adoração, do fortalecimento, e após este fortalecimento na presença de Jesus, irmos para as nossas casas, para as nossas realidades, tendo esta certeza da sua presença em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.